Meus irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do que é que está destruindo a humanidade. Muitos podem dizer, não, mas a humanidade está bem. Olha, em verdade, a humanidade não está bem. A única coisa humana que está indo bem é a tecnologia. Essa parte está indo bem. Porque nem a parte material está indo bem, porque a distribuição aos seres humanos que têm suas necessidades está extremamente alterada, não há uma distribuição homogênea, não há uma distribuição da matéria de igualdade, de maneira que as pessoas possam suprir as suas necessidades sem passar necessidades. E, infelizmente, vemos a maior parte da humanidade sofrendo, passando por muitas dificuldades e, principalmente, por muita humilhação, por falta de compreensão, por falta de amor, por falta da verdade. E o que está fazendo todo mundo cada vez sofrer mais são três coisas: é o ódio, a raiva e a mentira. Então, uma coisa vai alimentando a outra. As pessoas estão vivendo insatisfeitas. Todo mundo tem um mundo ideal na sua cabeça, como ele gostaria que fosse, mas esse mundo é diferente daquele real que a gente vive. Então, o nosso universo imaginário, ele tem que convergir para o real de maneira que você aprenda a lidar com todas essas coisas que atrapalham a gente de amar, de ser verdadeiro. Porque o ser humano não está conseguindo ser verdadeiro, está todo mundo mentindo para todo mundo. E assim chega um ponto que as pessoas já não sabem mais o que é verdade e o que é mentira. E o pior é que a mentira vai acionando pensamentos e sentimentos na mente das pessoas. E esses sentimentos, por serem de insatisfação, de contrariedade, as pessoas vão ficando com raiva e vão tentando eleger culpados. E, em verdade, a humanidade não tem se preparado para viver no coletivo, para viver uns com os outros em paz, em harmonia, porque todo mundo quer ser importante, todo mundo quer o melhor só para si. Poucos têm realmente a ideia de compartilhar, de ver a humanidade crescendo junta e unida. As pessoas normalmente pensam: eu vou defender o meu, o resto que se lasque, que se dane. Então, assim tem vivido principalmente as pessoas que estão afastadas de Deus. E, em verdade, as pessoas se permitem mentirem, xingarem, criarem ódio uns nos outros, porque estão afastadas de Deus. Porque muitos ainda procuram Deus, mas nem todos que procuram estão com Ele. Sendo que nós estamos aqui nesse mundo por um único objetivo. Não é só para sofrer. Que sofrer todo mundo sofre, mas o nosso objetivo é evoluir, melhorar a nossa compreensão, entender a funcionalidade das coisas, entender como é que a gente precisa se relacionar uns com os outros, porque precisamos tanto uns dos outros. Deus fez todos diferentes, ninguém é igual, e Ele fez isso de propósito, porque cada um é único. Não é uma produção em série, feito robôs, para todo mundo ser igual. E a humanidade
tem essa dificuldade de entender essa questão de que as pessoas são diferentes, que não são iguais. Então, as pessoas por afinidades, elas se procuram e tentam formar alguns grupos de maneira que eles possam compartilhar as suas afinidades. Já tem outros grupos que você não tem afinidade, você não quer compartilhar com aquele grupo. Beleza, não tem nenhum problema, desde que você respeite aquele grupo e aquele grupo respeite você. Então, o que acontece? As pessoas querem forjar uma coisa como se todo mundo fosse igual. Fazem regras, leis, sem contar as diferenças que as pessoas têm, os seus pontos de vista, e com isso vão forçando as pessoas a viverem uma coisa que elas não querem viver e vão ficando insatisfeitas. E nessa insatisfação vão ficando contrariados, e isso está acontecendo muito com os jovens, aí não querem obedecer nada. As pessoas se revoltam contra o mundo, contra a sociedade, contra as dificuldades, e daí querem destruir, porque eu não concordo, porque eu isso, porque eu aquilo. E o problema todo é que isso não resolve. Esse mundo aqui, não adianta brigar contra ele. Cada pessoa que está aqui tem uma cota do mal em si, e uns essa cota do mal é bem mais alta do que em outros. E nós temos que ter a paciência e a tolerância para entender o mal que está no outro e não ficar batendo de frente. Não cabe a ninguém, julgar o outro e condenar o outro pelo mal que ele tem. Pelo contrário, ajude o irmão a retirar aquele mal que ele tem nele, se assim for possível. Mas se não for possível, faça pelo menos orações por ele. Não fique com raiva, porque as pessoas daí ficam competindo pelas mesmas coisas. Tem muita gente, as ofertas às vezes são limitadas para aquilo que as pessoas querem, e aí as pessoas começam a brigar entre si pela vaga, por aquilo que elas querem, e o outro está pegando e ela não está pegando, e aí vão ficando com raiva. E chegou um ponto que a mentira e os interesses humanos cresceram tanto que as pessoas têm muita dificuldade de balizar qual é a verdade, se isso é verdade mesmo, ou é a mentira, é mais um falso profeta, é mais alguém tentando convencer as pessoas. E a verdade está na Bíblia, é Jesus. Ele trouxe a verdade, eu já dei uma palestra sobre isso. Então, para você saber se a coisa é verdade, tem que combinar com Jesus. Não pode ter elementos de raiva, de mágoa, de ódio. E quando uma pessoa fica apontando o erro, o defeito do outro, ela está sendo injusta porque ela está julgando. Mesmo que ele esteja errado, não cabe a você julgar. Porque quando você julgar, você vai ficar com raiva. Você julga para condenar, não julga para absolver. As pessoas não julgam aquilo que elas acham que está certo, elas julgam o que elas acham que não está certo. E aí, então, quando você começa a julgar, você já saiu fora da palavra. E quando vier uma informação que você não goste, não fique com raiva, porque daí a raiva do outro que pega em você, e hoje as pessoas odeiam uns aos outros, que a raiva nem é deles, é induzida pelos outros. E quando alguém critica, quer derrubar o outro, que ele acha que o outro está errado, ele está muito mais errado. Aí ele vai justificar. Não, mas olha só, o sujeito está fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o quê.
Mas aí vem um detalhe, né? Nós precisamos ser justos. É para cada um ser justo. E não justiceiro. Não aquele que faz a justiça. Então, o grande problema é esse. Hoje o ser humano quer fazer a justiça uns nos outros. E só é bom quando você aplica a tua justiça no outro. Agora, quando a justiça do outro for aplicada em você, você não vai gostar. Vai achar que não está certo, isso e aquilo. E assim, por causa de pontos de vista, por defender a matéria, por defender a vaidade, por defender o ego, o ser humano tem que diminuir seu ego, porque vai ficar aqui nesse plano. Todo mundo vai desencarnar, todo mundo vai sair daqui e o ego fica aqui. Todas as suas vontades e desejos materiais são da matéria. A hora que você não estiver mais na matéria, essas coisas não farão o mínimo sentido e você vai ver que você esteve na matéria apenas para evoluir. O que é essa evolução que a gente fala? É clarear o pensamento, é deixar entrar o amor, é melhorar a nossa compreensão, é trabalhar para compreender o outro, é trabalhar para não julgar o outro, é trabalhar para não ter raiva de ninguém, para aceitar as coisas que a gente não tem possibilidade de mudar. E para tentar mudar tudo aquilo que nós temos possibilidades de mudar. E a gente tem que ter a visão de saber o que eu posso mudar e o que eu devo aceitar. E daí nós podemos ver que a verdade não pode ter elementos do mal, não pode ter raiva, não pode ter intenção de derrubar ninguém, senão não é verdade. A gente precisa se controlar, precisa dominar os nossos pensamentos, porque senão a raiva vem. E para isso, a gente precisa desse contato contínuo com Deus, não só na igreja, em todos os momentos, tem que pensar nele, tem que estar presente, porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de coisa ruim, e o ser humano, pelo seu ego, ele teima, e depois vem uma consequência negativa, ele sofre, e daí ele acusa os outros porque ele está sofrendo, porque o mundo, porque isso, porque tudo é injusto. Agora a pergunta é, o que se espera vivendo num lugar como é a Terra, onde tem o mal, onde só o fato de estar aqui, estamos sujeitos a todo o mal que aqui circula. Ninguém está livre, a não ser que a gente esteja bem conectado com Deus e Ele nos livre daquele mal que a gente não precisa passar, porque vai ter alguns que a gente vai ter que passar. E as pessoas não sabem do seu espírito, não sabem o que ele já fez, quem ele realmente é. As pessoas têm um nome, um endereço, um pai e uma mãe e sabem dessa vida, mas não sabem do seu espírito. E alguns, usando a palavra, ainda pensam que não tem espírito para justificar seus erros. Então não adianta, sabe? Não tem para onde correr, não tem como a gente ficar se enganando uma vida toda para no final saber que foi derrotado, saber que perdeu, e só vai saber que perdeu quando chegar no mundo espiritual, se não cumpriu aquilo que Jesus pediu. E as pessoas estão encantadas em ter coisas, em serem bonitas, em ter coisas que o outro não tem, de preferência, para se sentir especiais. Isso tudo é ilusão. Isso tudo
só faz com que a gente cada vez se afaste mais uns dos outros e apenas se suportem. Tem pessoas que trabalham ou até que vivem juntas e mal se suportam. Não tem amor, não tem uma visão boa sobre o outro. Então, assim, o grande problema e o que está destruindo a humanidade é que todos estão cuidando mais dos outros do que de si mesmo. Cuidando no sentido do que o outro está fazendo. E não olha para o que ele está fazendo. Não olha para o que ele está pensando, para o que ele está sentindo. Não olha para as suas intenções. Como é que ele está tratando o outro? Será que ele quer para o outro aquilo que ele quer para ele? Que é como Jesus pede? Então, não tem a gente ficar se enganando a si mesmo, porque toda decisão que a gente tenta esconder ou tenta manipular vai te trazer sofrimento. Esconder as coisas, não contar a mentira, não contar a verdade, contar uma mentira, vai trazer sofrimentos. E depois reclamo, por que eu estou sofrendo, o que tudo é injusto e não sei o quê. É tudo causado por nós mesmos. Se a gente pudesse olhar direitinho tudo que a gente está fazendo, a gente ia ver que nós temos muito a corrigir em nós. E se cada um corrigir em si aquilo que precisa, estará tudo corrigido. Mas essa tem sido a grande dificuldade humana. Sentar para meditar, para pensar, para refletir. Quem tem tempo de parar para refletir, as pessoas têm muito tempo para ver um videozinho curto, para ver uma piada, para mandar uma mensagem desaforada para o outro, mas não tem tempo para parar, para refletir, para ver sobre a sua vida. E aí vivemos essa guerra. E essa guerra de uns contra os outros leva as pessoas para as trevas. E quando chegarem nas trevas, as pessoas não têm noção do que é aquilo. O horrível não explica. Então, está na hora da gente prestar atenção em nós mesmos, em construir, em ser verdadeiro, em ser justos, não justiceiro, em parar de acusar os outros, porque a única coisa que sempre se sobressai às tragédias, a tudo que acontece, é o mal. Mesmo a gente vendo as pessoas tentando se ajudar, mas a gente vê que no meio de todo um sofrimento, de tantas coisas ruins acontecendo, ainda tem uns que promovem mais o mal. Então, o que a gente pode esperar da humanidade? Né? Pessoas sendo estupradas em abrigos, pessoas sendo saqueadas enquanto suas casas estão sem condições de ficarem dentro, pessoas matando os outros para pegarem o que eles têm, pessoas matando os outros porque discordam dele, porque têm outro ponto de vista. Então nós temos que se dar conta que Deus nos deu o livre-arbítrio e que o ser humano é muito maior que qualquer classificação humana. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, isso é classificação humana. Deus fez todos de uma imensa grandeza. Se vocês soubessem como é a luz, para chegar lá é um mundo fantástico, é o mundo da verdade, é o mundo da inteligência. Lá todo mundo fica magnificamente inteligente, como é Deus.
da velocidade, da rapidez, tudo funciona, tudo dá certo. E aí o ser humano está aqui fazendo um monte de bobagem, não clareia sua compreensão, não clareia seu olhar sobre o outro e ele quer viver lá, naquele lugar maravilhoso, vai ter que se preparar. Por isso que eu li antes que o caminho é estreito e são poucos os que conseguem entrar pelo caminho estreito. Porque as pessoas estão iludidas com esse mundo da matéria e ficam vivendo só ele e não se preparam para aquele mundo que está lá em cima. Não se preparam para tentar compreender que não é uma magia, que você vai fazer parte, que você vai ter que ter a postura que tem lá. Ninguém vai levar o seu jeito e impor o seu jeito lá. Lá você vai se adequar a como é a funcionalidade do lugar. Então, nós temos que buscar e compreender Deus para saber como é que é o mundo dele, para a gente poder funcionar mais parecido com o mundo dele, para que a gente esteja preparado na hora da nossa chamada, estar com ele. Porque vontade todos têm, mas não tem a limpeza da alma, do espírito necessária para entrar lá. Então reflitam sobre isso. Procurem não se deixar enganar pelas mentiras. Procurem não se deixar se atrair por teorias, por conversas ou por pessoas manipulando os fatos para adequar a sua vontade, ao seu desejo. Porque fato é fato. E argumento não muda fato. Não adianta encher de argumento sobre um fato que não tem mais como mudar. Então, a gente tem que tentar manter a verdade. Mesmo que ela possa ser contra nós, seja verdadeiro, porque perante a luz você só vai ter lucro. Você pode até perder na matéria porque está vivendo diferente, querendo ser bom, querendo ser verdadeiro. Mas é isso que vai te trazer a tua evolução e vai fazer com que Jesus te dê a graça da salvação, que é essa graça, é a consciência do bem e do mal. Amém.